Homens e mulheres de Portugal com um único objetivo: anunciar a mensagem. Olá, meu nome é Luiz Alexandre Ribeiro Branco, sou pastor da Igreja Evangélica Batista de Cascais e é com muito prazer que me dirijo a você nesta hora. E eu tenho como objetivo compartilhar uma experiência, mas também um texto bíblico que me chamou a atenção já há algum tempo. E começo então com esta história que aconteceu em 1966, mais propriamente no dia 8 de abril de 1966, quando uma das mais importantes revistas do mundo, a Time Magazine, publicou em sua capa "Is God Dead?", ou seja, Deus está morto. Num tom provocativo, a revista ela recusou-se a fazer o que Nietzsche havia feito já há algum tempo ao afirmar a morte de Deus. Ao contrário de ir pelo caminho de Nietzsche e afirmar a morte de Deus, a revista faz a opção por levantar a questão se Deus de fato estaria morto. A questão levantada pela revista e duplicada depois por vários meios fazia parte de um extenso texto publicado pelo movimento chamado The God is Dead Movement, o movimento Deus está morto, do qual participavam alguns ateus famosos naquela época. Diante da proposição de que Deus está morto, de Nietzsche, muitos humanistas ateus acreditavam também na morte da religião e que não demoraria muito para que Deus e a religião desaparecessem do Ocidente. Não faltou tentativas para concretizar este ideal ateu, mas a verdade é que a religião, tanto a religião quanto Deus, depois de passado tantos anos, estão mais vivos do que em 1966. O número de religiões que surgiram durante esses quase 50 anos é imenso. E as igrejas que muitos acreditavam que morreriam e também muito em breve seria a sua derrocada, não é? Essas igrejas continuam fortes e há sem dúvida um florescer tanto no catolicismo quanto no protestantismo, apesar dos pensamentos e das teses pessimistas dos ateus. É impressionante saber que em alguns países europeus, berço desta ideologia sobre a morte de Deus, há ainda uma igreja vibrante e crescente, bem como uma religiosidade que hoje está muito mais florescente, muito mais forte do que ela já foi no passado. Bom, entretanto, não podemos negar que outras formas de vivenciar a religiosidade cresceu e se apresenta nos nossos dias com um mais variado sistema de fé. Variado sistema que procura satisfazer todos os gostos, ou pelo menos assim pensam alguns que têm se dedicado ao estudo da religião. E hoje nós vemos um número crescente, principalmente daqueles que são chamados de agnósticos. Os agnósticos, explicando de uma maneira muito simplista talvez, são aqueles que acreditam na possibilidade da existência de um ser
superior, de um ser absoluto, mas não sentem a necessidade de desenvolverem qualquer tipo de relacionamento com esse Deus. Portanto, este tipo de religiosidade sim cresceu nos nossos dias, mas não diminuiu a crença na existência de Deus e a força da religiosidade. E um outro fator também que nós podemos ressaltar é que, infelizmente, a crença, também a fé, em alguns setores religiosos, ela deu alguma força para movimentos radicais, fundamentalistas, e até foram instrumentos de atentados terroristas e outros que nós ouvimos falar ao longo desse tempo. Isso nos leva a deduzir que não basta ser ateu, nem tampouco nos basta ser religioso. O que importa, então, seria a pergunta para nós, o que importa na realidade? Importa conhecer a Deus e relacionar-se com Ele. A Bíblia, ela narra um acontecimento interessante no Evangelho de João, no capítulo 1, quando ela fala do encontro de Natanael com Jesus. Esse foi um encontro surpreendente, iniciado por Filipe, quando este fala de Jesus para Natanael, que não só duvidou da natureza divina de Jesus, mas, inclusive, na possibilidade de existir em Jesus alguma virtude. E ele então diz: há alguma coisa boa que pode vir de Nazaré? Então ele não só duvida da divindade de Jesus, mas ele duvida também da possibilidade de haver alguma virtude na pessoa de Jesus. A resposta de Filipe a Natanael foi simples, mas foi muito objetiva. Filipe não discutiu com Natanael, Filipe não argumentou com Natanael, Filipe simplesmente lhe fez um convite. E neste convite ele diz: vem e vê. Em outras palavras, o que Filipe estava a dizer a Natanael era: vá e esclareça você mesmo. Vá e veja com teus próprios olhos. Esclareça as tuas dúvidas. Experimente por você mesmo. Não houve resistência quando este convite foi colocado desta forma para Natanael. Sem pressão de nenhum dos lados, apenas foi colocado sobre a mesa da discussão a possibilidade de pessoalmente ir e conhecer os fatos que ele ouvia, os fatos que Filipe lhe apresentava. Foi o que então fez Natanael, que tão logo encontrou-se com Jesus, viu-se tomado por tamanha admiração por Jesus, pelo que Jesus falou, pela pessoa de Jesus, pelas virtudes que fluíam da pessoa de Jesus, que o próprio Natanael, ele diz: tu és o Filho de Deus. Uma declaração muito forte para aqueles que eram judeus, e dizer que uma pessoa era filha de Deus, e é isto que ele fala sobre Jesus: tu és o Filho de Deus. Jesus, então, ele deu a Natanael todas as evidências que este necessitava para reconhecê-lo como o Messias enviado por Deus, para satisfazer todas as buscas do ser humano. Jesus é esta pessoa que satisfaz toda a busca, que satisfaz todos os questionamentos, que satisfaz toda a dúvida, se nós sinceramente nos dirigirmos a Ele com o coração aberto, com disposição de confrontarmos, mas também de sermos confrontados por Ele, e então
deixar com que os próprios fatos, as próprias evidências do Cristo se mostre e se revele a nós. O que eu pretendo com tudo isto que eu falei até agora? Pretendo dizer que você não deve se deixar iludir pela descrença, pois a descrença não removerá Deus da história. Já tentaram isto e não conseguiram remover Deus da história. Nem trará tranquilidade ao coração de uma pessoa que sinceramente esteja em busca da verdade. Portanto, o questionamento, a descrença, ela não removerá Deus da história, como também não fará com que a inquietação, a falta de tranquilidade desapareça do coração do ser humano. Então, o que eu lhe peço? O que eu lhe peço é o mesmo que Filipe pediu a Natanael. Vem e vê. Vem e conheça. Conheça o Cristo do qual temos falado. Compreenda aquilo que acreditamos. Veja a transformação que Ele tem feito na vida de tantas pessoas em nossas comunidades cristãs. E depois disto, depois de ter analisado, depois de ter conseguido verificar com os teus próprios olhos e chegar às tuas próprias conclusões, você então possa ser esclarecido sobre esta realidade. Saiba que, independentemente de qualquer que seja a decisão que nós possamos tomar, assim como Natanael foi-lhe dada a opção de escolher ir ou não ir, mas ele escolheu ir, nós também não queremos impor sobre qualquer pessoa esta obrigatoriedade de ir, de acreditar em qualquer coisa. O Evangelho não é uma imposição, o Evangelho não é uma pressão que se faz sobre alguém. O Evangelho é o apresentar de uma pessoa, e aqui de uma pessoa maravilhosa, transformadora, que é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o meu convite para você é: vem e vê com os teus próprios olhos. Muito obrigado. Programa A Mensagem. Todas as semanas, um devocional para ti. Entre em contacto connosco pelo e-mail geral@rtmportugal.org. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.